Hoje com a gente, uma dama da canção brasileira, uma cantora que sempre defendeu suas preferências musicais com delicadeza, mas firme. Com sua voz suave, suas interpretações marcantes, ela atravessou modismos, venceu preconceitos e hoje está no momento brilhante da sua carreira. E é com enorme prazer que recebemos Alaide Costa. Alaide, seja muito bem-vinda. É uma grande honra ter você no nosso programa, Alaide. Muito obrigada. A honra é minha estar aqui sendo convidada por vocês, tá bom? Então vamos começar. A primeira pergunta é minha, tá? Tá bom. Alaide, você acabou de lançar um disco com artistas de novas gerações, alguns deles muito mais jovens do que você. Alaide, se não fosse a música, o que seria da sua vida? Ah, sabe Deus, porque eu comecei muito cedo na música, né? E eu tinha, assim, eu não gostaria de ser cantora. Me levaram para ser cantora, mas eu não queria ser cantora. Eu queria ser professora. Mas dentro da minha timidez, eu seria uma péssima professora. Porque qualquer coisinha eu já choro e ia ser muito complicado ser uma professora. Então, de repente, as pessoas perceberam que eu gostava de cantar e começaram a me carregar para programas de a te incentivar calor, isso, né? Nesse último disco, seu novo disco, que se chama O que Meus Calos Dizem Sobre Mim, participam vários artistas que são seus fãs, aliás, né? Gente como Erasmo Carlos, por exemplo, João Bosco, Marisa Monte e por aí vai. Como é que surgiu a ideia de produzir esse disco? A ideia foi do Emicida com o Marcos Preto, né? O Marcos Preto me ligou e falou assim: olha, o Emicida está querendo fazer um trabalho com você. Aí eu pensei, Emicida, ele faz uma coisa tão diferente, né, do que eu faço. Como que vai ser isso, né? Eu pensei, não falei nada. E aí a ficha caiu, eu falei assim, mas ele é um moço muito inteligente, eu acho que pode dar muito certo, né? E deu, né? E eu estou muito feliz porque, de repente, eu descobri, assim, uma série de pessoas que me admiram na música, né, que eu não sabia. Por exemplo, Erasmo Carlos, né? Eu não sabia que ele me admirava. Você tinha visto ele só uma vez, né? Na TV Record? Eu vi uma vez na TV Record. Marisa Monte, aliás, eu nunca cruzei com a Marisa Monte. E ela também, Carlinhos Brau, né? Que bacana, né? Agora, Alaide, a gente tem alguns depoimentos para mostrar para você. Quer ver o primeiro? Bom, falar de Alaide Costa é falar de um dos maiores tesouros da música brasileira. Um artista que tem na sua trajetória um belíssimo exemplo de dignidade, de honestidade. Um artista que não abriu concessões aos padrões impostos pela indústria. Então, poder participar de um projeto como esse, junto com Marcos Preto e Emicida, né, onde a gente buscou um resultado que fosse à altura da grandeza de Alaide, seja no cuidado minucioso com os arranjos, o cuidado com o repertório, o cuidado com a estética visual do álbum. Eu diria, sem sombra de dúvidas, que esse é um dos trabalhos mais importantes da minha vida, porque se trata de uma das maiores artistas que o Brasil já produziu e eu espero que
a obra dela se perpetue, que as novas gerações se interessem por essa história que é imensurável, que nos enche de orgulho. Vida longa, Alaíde Costa. Dorme feliz, toda a paz que existir possa velar no teu lábio a sorrir. Pupilo. Aí eu já estou chorando, né? Ai, Ih, Alaíde, você vai chorar muito, então, durante o programa. Obrigada, Pupilo. Obrigada. Mas vamos voltar, então, no tempo e falar um pouco de como começou toda essa história. Como é que era a Alaíde menina, lá em Água Santa, no Rio de Janeiro? Como é que era a tua infância? Então, lá na Água Santa, eu sempre cantei, eu gostei de cantar. Eu cantarolava e tal. Aí um dia o meu irmão mais moço que eu, na época eu tinha uns 10 para 11, ele 9, me inscreveu num programa de calouros, num circo que foi instalado no bairro. Aí eu falei, ele veio e falou assim, ó, te inscrevi lá no Calouros do circo. Eu falei assim, eu não vou. Aí ele falou assim, você tem que ir. Eu falei, eu não vou, Atilson, como que eu vou? Você vai. Eu falei assim, não vou. Aí ele falou assim, ó, se você não for, a polícia vem te prender. Ai, 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 ai. Falou assim, aí, né? Lá fui eu cantar. E era esquisito, né? Porque esse programa de calouros era criança com adulto, tudo misturado. E eu ganhei. O que você cantou? Eu cantei uma música chamada Minha Terra, do Vicente Celestino, que o Vicente Celestino cantava. Eu não consigo imaginar você com a sua voz aos 9 anos de idade cantando uma música do Vicente Celestino. Pois é, mas das músicas do Vicente Celestino, essa era uma música mais assim, com menos drama, né? Era uma música mais suave e tal. Aí eu fui lá e cantei essa música e ganhei o prêmio. Ganhou o prêmio. Agora, você era vizinha da Elza Soares? Moramos no mesmo bairro, mas nós só nos conhecemos assim anos depois, tá? Não na época em que eu era menina e ela também, né? Tá. E você começou a trabalhar muito cedo, né, na vida, mas já gostava de música, né? Que tipo de música você gostava de ouvir? Era rádio, né, naquele tempo? Dalva de Oliveira? Dalva de Oliveira, Nossa Senhora, minha favorita. Embora eu não tenha, assim, potência de voz que ela tem, e eu, sei lá, aprendi muito com ela. Aquela coisa assim de passar a emoção e tal que ela passava, eu sentia a emoção vindo para mim, né? E adorava a Dalva. E eu ainda penso assim, antes de ir para outro plano, fazer um disco, uma homenagem, qualquer coisa, eu cantando Dalva de Oliveira. Alaíde, de verdade que tua família dizia para você cantar coisas mais alegres, porque você cantava músicas tristes? Todo mundo. Aí você tem que cantar uma coisa mais animadinha. Mais animadinha. Você canta, escolhe umas coisas tristes. E eu ouvi isso a minha vida inteira, né? Não foi só na minha casa. Nos programas de calouros que eu ia,
Ah, você canta bem, mas você escolhe difícil e não sei o quê, tem que cantar uma coisinha mais animada. E eu demorei para perceber, sabe, o que queriam dizer para mim. E o que queriam dizer para você? Que neguinha tinha que cantar samba, não sei o quê, que papapá. Tá. Era o estereótipo da época, né? Isso. Agora, ela falou de programas de calouros. Pois é, porque já na adolescência você começou a frequentar, né, os programas de calouros mais badalados do rádio. A gente vai falar sobre isso, mas a gente quer te mostrar um quadro que a gente preparou. Tá bom. Em meados dos anos 30, surgiam nas rádios de todo o país os primeiros programas de calouros musicais. Atrações como A Hora do Pato, apresentado por Paulo Gracindo, ou Calouros em Desfile, comandado por Ari Barroso, eram as portas de entrada para muitos dos maiores intérpretes da nossa música popular, como Elza Soares, Ângela Maria ou Calbi Peixoto. Mais tarde, o formato migrou para a TV em atrações comandadas por Chacrinha, Silvio Santos, Flávio Cavalcante ou Raul Gil, lançando assim novos artistas das novas gerações. Hoje, com todo o aparato de modernidade, os programas de calouros mantêm aquela mesma fórmula. Competições que são verdadeiras provas de fogo. É preciso cantar bem e conquistar os jurados e a plateia ao vivo. Entre os inúmeros nomes revelados em programas de calouros, brilhou o talento de Alaide Costa, que ainda adolescente, apesar da timidez, encantava os ouvintes com sua bela voz e seu timbre inconfundíveis. Uma vontade tão doída. Uau! E o Ari Barroso, ele era terrível com os calouros, não era? Era. Então, eu fui no Ari Barroso aos 16 anos. Eu era babá de 3 meninas. Aí eu gostava de cantar, vivia cantando e tal. E aí a mãe das meninas, a dona Wanda, falou assim: por que você canta bem, por que você não vai no Ari Barroso? Aí eu pensei assim, e no Ari Barroso ele era uma fera, né? Eu ir no Ari Barroso, nada, né? Vai lá, e ela ficava insistindo. Foi quando eu me dediquei a aprender o noturno em tempo de samba do Custódio Mesquita e Evaldo Rui. Cada vez que o Silvio Caldas cantava, eu escrevia a letra, porque era tudo pelo rádio, não tinha vitrola, aquelas coisas, né? Era pelo rádio. Aí eu ia memorizando a música e escrevendo a letra. Quando eu já sabia tudo assim de cor, eu resolvi eu mesma ir me inscrever lá no Ari Barroso. Aí fui chamada. Aí cheguei lá, o pianista falou assim, não vai dar para você cantar. Aí eu falei assim, ué, por quê? Aí ele falou assim, é que essa música é uma música muito complicada e eu não posso passar para o seu tom agora. Quando eu transportar para o seu tom, aí você vai ser chamada. E aí, sim, passou algum tempo, eu até achei que não iam me chamar mais, né? Mas me chamaram. Aí, quando eu cheguei lá, o Ari Barroso, o que você vai cantar? Aí eu falei, Noturno em Tempo de Samba. Aí ele falou, de quem é essa música? Aí eu falei, Custódio Mesquita e Evaldo Rui. Ele olhou bem para mim e falou assim, vamos ver. Olha só. Bem assim, né? Aí eu cantei, né? E ele gostou.
gostou, me deu a nota máxima, que na época era 5, ganhei a nota 5 de Ari Barroso. E ainda ficou meu fã. Tá vendo? Agora, você foi em muitos programas de calouros, né? Ai, fui em todos da época. Fui na Hora do Pato. Fui, também, antes do Ari Barroso, o Paulo Gracindo fez um concurso para escolher uma menina para cantar com um rapazinho lá. Mas esse não fui eu que me inscrevi, não. Foram as pessoas lá de casa que me inscreveram. Aí eu fui e venci também, né? Aliás, o Paulo Gracindo deu uma grande força para você depois, não deu? Ele gostava de mim, ele me chamava a minha afilhada favorita. Ele gostava muito de mim. Eu nem era profissional e ele me convidava sempre para participar lá dos programas dele. O Renato Mursi, que também, né, era um radialista famoso da época, você excursionava com ele. Como é que eram essas excursões? Foi assim, eu fui fazer cópia de Neuza Maria no papel carbono, né, que era o programa do Renato Mursi. Aí ele também gostou muito de mim e ele gostava muito do Baden, né? E daí ele foi fazer uma excursão pelo sul de Minas e me convidou para participar, e o Baden também. Baden tinha 14 e eu tinha 16. Aí os meus pais autorizaram, os pais dele também, e lá fomos nós lá para o norte de Minas, para o sul de Minas. E fizemos várias cidades de Minas. E naquela época, as estradas não asfaltadas, a gente chegava nos locais tudo sujo, sabe, de barro, aquelas coisas. Mas valeu, sabe? Valeu, Foi né? uma época muito importante. Claudete também te acompanhava nessas excursões ou não? Não, nessas excursões não. A Claudete é uma amiga assim muito querida, é uma pessoa que eu amo assim. E nós começamos naqueles programas do Guri, tal, na Rádio Tupi. E tinha um moço chamado Nilton Pereira que tocava um violão bonito. A gente saía terminava o programa, a gente sentava lá numa sala e esse Nilton Pereira começava a tocar as músicas para a gente ficava ali cantando com ele, sabe? Olha, e até hoje nós somos amigas, fazemos coisas juntas e somos felizes. Vamos chamar a Claudete já? Vamos chamar a Claudete. Temos um depoimento dela aí para você. Pois é, falar da minha amiga Laíde Costa é tão fácil, gente, é uma felicidade, porque nós começamos praticamente na mesma época. Eu canto desde 10 anos, ela cantou também em programas infantis, se eu não me engano. E essa amizade veio, né, veio vindo, e na TV Tupi a gente se encontrava muito, e a Laíde sempre compondo coisas, um talento que eu não tive, né? Eu sou só intérprete. E amizade que as pessoas dizem que é tão difícil no meio, né, artístico, mas a nossa amizade permanece até hoje, graças a Deus. E eu só desejo para você, Laíde, muito, muito, muito mais sucesso, que é o que você merece. Sempre, amiga. Te amo. Minha saudade é saudade de você, que não quis levar de mim a saudade de você. Pois é, né? Que bela amizade. Que é difícil nesse meio. É. É difícil.
Alaide, poucos anos depois disso tudo que você está nos contando, você viria a fazer parte da turma da Bossa Nova. Mas vamos deixar para falar sobre isso no próximo bloco? Sim. Ok. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Alaide Costa. Alaide, você foi convidada para cantar no Dança em Avenida, que você considera, aliás, o seu primeiro trabalho profissional. Pouca gente hoje em dia sabe o que é um dancing. Conta pra gente como é que funcionava, que estilo de música que você cantava lá. Então, eu cantava ainda em programas de calouros. Estava num programa chamado Pescando Estrelas, do Arnaldo Amaral. Aí um músico chegou e perguntou se eu gostaria de fazer um teste lá no Dança em Avenida, e que ele não prometia nada, mas que estavam precisando de uma crooner. Aí eu fui, fiz o teste, fui aceita, e foi daí que eu comecei a cantar no Dança. E uma experiência muito boa para mim, né? Ali eu cantava de tudo, tá? Cantava samba, samba canção, cantava bolero, cantava tango, cantava rumba. E era assim, eu estava cantando samba canção, de repente já mudava para o tango e eu tinha que acompanhar, e já mudava para... A música não parava, sabe? Direto. Direto. Mas não era só eu que cantava, tinha outros cantores. Aí eu fazia a minha parte, de repente mudava, já entrava outro cantor sem parar a música. E foi, assim, uma experiência muito boa para mim, porque ali eu consegui ver o que eu queria para mim, né? Que as pessoas achavam que cada música que eu fosse cantar, eu fosse imitar a cantora que cantava na época, que geralmente eu cantava a música das cantoras, né? Mas eu procurava fazer a minha parte. Colocar o teu estilo. E foi assim que eu consegui a minha primeira gravação, né? Mas antes de chegar lá, no dancing, quer dizer, os homens tinham as dançarinas que ficavam esperando, os homens chegavam, né, chamavam, convidavam uma dançarina e pagava por ticket, por minuto, como é que era isso? Tinha essa coisa do ticket. E era assim, o moço chegava e escolhia uma moça para dançar e dançava e tal. Quem dançasse mais ganhava mais, né? E era assim. Agora, nesses tempos, você frequentava muitos shows, os programas de rádio e tal, e aí você ficou conhecendo um compositor que foi fundamental na sua carreira. Além disso, uma verdadeira inspiração para você. A gente fez um quadro sobre ele. Olha só. Johnny Alf, cantor e compositor brasileiro, considerado um precursor da bossa nova, nasceu em 1929, no Rio de Janeiro. A família em que a mãe trabalhava como lavadeira custeou os seus estudos de piano. Assim, Johnny iniciou-se na música erudita, mas era apaixonado por música de cinema e pelo som de Cole Porter e George Gershwin. Na juventude, passou a tocar em boates elegantes do Rio e depois em São Paulo. Gravou mais de 20 discos na sua carreira e fez parcerias com grandes nomes da nossa música, como Sérgio Mendes, Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano, Gil. Suas composições foram interpretadas pelos mais consagrados cantores do nosso país, incluindo Alaide Costa, que o conheceu quando ela era ainda uma menina
E foi ao lado dela que Johnny fez a sua última aparição nos palcos, pouco antes de morrer, aos 71 anos de idade. O Johnny Alf foi parceiro seu em algumas composições, né? Queria saber como é que você conheceu o Johnny Alf. Eu conheci o Johnny Alf ainda na época dos programas de calouros, em 53. E aí, ele tinha um programa semanal na Rádio Clube do Brasil. E uma cantora chamada Mary Gonçalves gravou um LP 10 polegadas. 5 lados, 5 músicas do Johnny e outro lado nem lembro mais quais foram os músicos, né? O que interessava era o Johnny. Era o Johnny. E daí a louca aqui começou a aprender as músicas do Johnny para ir cantar em programas de calouros. Ninguém entendia nada, né? Mas eu ia e cantava e tal. Já era uma música meio diferente do que se fazia na época? Bem diferente. Essa música que alguns anos atrás a Gal gravou, O Que É Amar, que fez sucesso com ela e tal, é de 53, 52, por aí. Muita coisa linda ele fez, né? Você excursionou depois com ele, né? Fui para a Alemanha, Londres, Suíça. Foi uma excursão muito bonita. E aí a gente chega na Bossa Nova. Como é que aquela garota de Água Santa se aproximou com aquele grupinho da Zona Sul? Então, foi através do Dança em Avenida, né? Que foi lá no Dança em Avenida que um técnico de som me convidou para fazer um teste na Odeon. E ele falou assim, não posso prometer nada, mas eu vou tentar fazer um teste com você, porque o diretor lá gosta de gente que canta assim, diferente. E eu fiz o teste e fui aceita. E quando na época dos 78 rotações, quando eu estava gravando o segundo 78 rotações, o João Gilberto estava no estúdio. Mas eu não vi o João. Ele estava lá, talvez na técnica, não sei. E falou para a Luísa, olha, essa moça tem tudo a ver com uma música que tem uns meninos fazendo, que dizem que as reuniões eram na casa da Nara. Tinham, sim, reuniões na casa dela, mas a primeira que eu fui foi na casa do pianista Bené Nunes. Aí o Aloysio ligou, eu fui. Quando cheguei lá, perguntei, o João Gilberto está aí? Já chegou? Aí um olha para o outro, dá uma risadinha, o outro olha. Eu não entendi nada, né? E que ele era tido como o rei do cano, né? Como diz a gíria, né? E que nada, que João... Eu fui conhecer João bem depois, né? Bom, e é claro que você conviveu também com o nosso grande poeta Vinícius de Moraes. E ele te estimulou, te incentivou a estudar piano. E, aliás, tem uma história muito boa sobre o Vinícius, o piano e você. Queria que você contasse. Então, essa história do piano é que eu primeiro conheci a garotada da Bossa Nova, né? Oscar Castro Neves, que era o meu favorito. Uns 2 anos depois que eu vim conhecer o Vinícius, que ele falou para o Baden, Baden, eu ouvi uma moça
na Rádio Nacional, eu gostaria de conhecer essa moça. E aí o Baden falou, é minha amiga e tal. E me levou na casa do Vinícius. E daí eu comecei a frequentar a casa do Vinícius. E tinha lá um belo piano. E eu sentava lá e ficava... Não sabia nada do piano, mas conseguia tirar uns acordes e vinha uma melodia na minha cabeça, eu solfejava e ele ia gravando, olha só. E daí ele falou assim, você tem que estudar com Moacir Santos. Aí eu falei assim, é? Mas eu não ganhava nada de dinheiro, né? Nada. Cantei muito, só para aquela coisa, para aparecer. Dinheiro que era bom, nada. Falei assim, mas Vinícius, não, vai lá, vou conversar com ele, você vai lá. Aí eu comecei a estudar com Moacir Santos. Infelizmente, uns 4 meses depois, ele já estava indo para os Estados Unidos. Aí me ofereceu o piano. Eu falei assim, Moacir, não dá, né? Não posso comprar o seu piano. Não sabia nem quanto que era o piano. Mas eu sabia que era caro, né? E daí ele falou assim, por que você não fala com o Vinícius? Ele é tão teu amigo, fala com ele. Ele compra o piano e você vai pagando para ele. Eu não falei nada com o Vinícius, né? E o próprio Moacir foi e falou, Vinícius, estou querendo passar o piano para Laíde. E falei para ela falar com você, conversar, ver se você ajuda e tal. Mas ela está sem jeito de falar com você. Aí ele falou, dá o piano para ela vai pagando para você. Tá. Aí eu fui numa aula, saí da aula e fui para a casa do Vinícius. E ele, escuta aqui, o Moacir falou que está querendo vender o piano. E você não falou para mim que quer comprar o piano, que não tem o dinheiro? Eu sou seu amigo, eu posso comprar o piano e não sei o quê. Deu um sermão, né? E eu fiquei toda sem jeito, né? Eu só sei que uma semana depois o piano estava na minha casa e eu não fui mais estudar. Aí passava o tempo, encontrava Vinícius. Ai, Vinícius, eu com uma vergonha, né? Eu não queria passar como caloteira, né? Aí ele só fazia assim. Aí teve um dia que eu falei assim, Vinícius, não consegui ganhar dinheiro para te dar. Aí ele falou assim, para de falar nesse diabo desse piano. O piano é seu. Ganhei o piano. Maravilha. Grande Vinícius de Moraes. Pois é. Grande homem. E tem o piano até hoje. Tenho. E também 2 composições em parceria Com ele. com o Vinícius. As músicas que eu cantarolava lá na casa dele, lá, que ele gravava, ele fez a letra. E tem uma história curiosa atrás dessa letra aí, né? Como é que essa letra foi parar nas suas mãos, Alaide? Que ele gostava da birita, né? Então, quando ele achava que já tinha bebido demais e tal, ele se internava, ia para a clínica São Vicente. Ele mesmo ia, né? Ele mesmo ia. Aí, numa dessas, eu fui lá para fazer uma visita, né? Aí ele falou assim, Laidinha, ele me chamava assim, Laidinha. Aí, na mesinha de cabeceira, que aqui é criado mudo, né? Lá no Rio é mesinha de cabeceira.
tem um presentinho para você. Aí eu abri a gaveta, procurei, um presentinho você Pacotinho. querer que é um pacotinho, né? Assim, tá? Aí eu procurei, falei, Vinícius, não achei. Aí ele falou assim, procura direito que você vai achar. Aí eu falei assim, não achei. Aí ele falou, tem 2 folhas de papel aí dobradas que são o meu presente para você. E aí eram 2 letras de 2 músicas minhas. Nenhuma das 2 tinha título e eu coloquei o título. Uma é Amigo Amado e a outra é Tudo Que É Meu. Que lindo. Parcerias com Vinícius. Não é para qualquer um. Alaide, aí você já morava aqui em São Paulo quando aconteceu o seu encontro com o Milton Nascimento num programa de TV, né? Foi no Almoço com as Estrelas, eu acho, né? Do Heitor Rodrigues. Almoço com as Estrelas. Como é que aconteceu isso? Então, eu estava cantando num lugar chamado Casa Forte. Aí eu falei, era o Geraldo Cunha, o diretor artístico. Aí eu comecei a cantar uma música de carnaval chamada Me Deixe em Paz. Aí eu falei assim, não tem nada a ver com carnaval essa música, e eu gosto tanto dela. E eu vou fazer do meu jeito, Me Deixe em Paz. E daí as pessoas começaram a gostar muito. E o Ayrton me convidou para ir no programa, né? E aí eu fui cantar essa música, e o Milton estava lá. O Milton se apresentou antes de mim, e o Ayrton falou assim, fica aí que eu vou chamar uma pessoa que eu creio que você deva gostar muito, e fica aí. Aí me chamou. Aí eu entrei para cantar o Me Deixa em Paz, o Milton nem conhecia o Me Deixa em Paz. E começou lá, tentando, né? E quando terminou, ele falou assim, eu comecei a gravar um LP e eu gostaria de convidar você para participar. Aí eu falei assim, eu pensei, né? Ai, que bom, eu estava há 7 anos sem gravar. Falei assim, que bom. E aí o tempo passou, e nada, né? Até que eu pensei, o Milton esqueceu, né? Do convite. Até que a Odeon ligou para mim, e quando eu cheguei lá já estava o arranjo pronto e tal. E que foi no Clube da Esquina, número 1. E que foi uma música que chamou a atenção, né? No Clube da Esquina. Você foi a única mulher a gravar nesse disco. Foi. Alaide, você comentou, né, aqui de que falavam, né, que negro não podia cantar rebuscado, que tinha que rebolar, enfim. Mas como é que foi sair disso e chegar a desfilar e gravar um samba enredo no Salgueiro? Mas o Salgueiro é a minha escola É outra história. do coração, né? Mas aí eu cantei o Rei de França na ilha, né? Na Ilha da Assombração. Da Assombração. Eu fiz do meu jeito, né? Para variar, né? Fiz do meu jeito. Alaide, você sempre diz, né, que canta do seu jeito. Então, se você não pode imprimir o seu estilo, a sua marca, você nem aceita, né? Teve uma história com quando você gravou Serenata do Adeus, quer dizer, te pediram para gravar em ritmo de iê. Pois foi. Eu estava numa época, eu fiquei muito tempo sem gravar, de cada movimento que havia,
eu ficava para trás, porque eu não entrava nos movimentos e não sei o quê. E eu fui convidada para gravar na Codil. Codil é a primeira gravadora do Milton, né? Uhum. Que o Milton gravou. Fui convidada. Aí chego lá, toda feliz, achando que, né? Aí vem lá o diretor e falou para mim, eu tenho uma ideia que era na época do Iê-Iê, que estava no auge, né? Tem uma ideia. Você grava o Iê-Iê, um Iê-Iê com serenata do adeus. Eu falei assim, o quê? Serenata do adeus, em ritmo de Iê-Iê. Por que não? Está fazendo sucesso, Iê-Iê. Falei assim, não. Eu posso gravar Serenata do Adeus, do jeito que é, né? Porque você é muito... Ainda me chamou de convencida. Você é muito convencida. Você tem que fazer concessões. Quem não faz concessões não vai para frente. Eu falei assim, tá, eu prefiro ficar para trás, tá? Tchau. Maravilhosa. Para quem não associa o nome com a música, como é que é o Serenata do Adeus? Ai, a lua que no céu surgiu não é a mesma que te viu nascer dos braços meus. Pois é. Já pensou isso em ritmo de Iê-Iê? Não dá. Alaide, além de brilhar como cantora e compositora, você também enveredou pela interpretação. Você fez vários trabalhos como atriz e ganhou prêmios, inclusive. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Uhum. Tá bom. A gente volta já com a Alaide Costa. Tá bom. Pronto, estamos de volta hoje conversando com a Alaide Costa. Alaide, no ano passado, você ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado com um filme chamado Todos os Mortos. Olha só o depoimento que nós temos aqui sobre esse trabalho. Alaide Costa, eu sempre fui um fã seu. A gente convidou a Alaide para fazer essa participação muito especial no filme, que é a abertura do filme, uma sequência muito importante com a personagem Josefina. Para essa personagem, a Josefina, a gente precisava de alguém que se impregnasse na memória do espectador, porque ela é uma personagem muito fundamental do filme. Ela abre o filme e ela não volta a aparecer, mas ela tinha que continuar na memória do espectador. E ela não só aceitou e veio filmar com a gente, como sugeriu, trouxe a música também, que a gente acabou usando na cena. E, enfim, a presença dela, a energia dela e a voz dela contaminaram, a partir dessa primeira sequência, o filme todo. Com uma disponibilidade, uma generosidade, que foi muito bonito de ver. Obrigado, Alaide, por tudo que você proporcionou para o filme e para a gente. Muito amor. A contribuição dela para a gente não tem como descrever. E a contribuição dela para a arte brasileira não tem como descrever. É imensa. O mi male, mi leão, o mi male, acheque como. Que música é essa que você canta? Tem a ver com a sua ancestralidade? Não, essa música, ela me foi apresentada por um cantor lá de Recife, chamado Gonzaga Leal. E passado algum tempo, após ele me apresentar a música, ele me convidou para participar de um CD com ele. E foi quando ele falou assim, canta o Omi Malê. Aí eu cantei, né? E quando o Caetano me procurou para cantar
uma música que não seria essa, né? Ele apresentou uma outra música que eu não vou dizer qual é, mas eu falei assim, não, essa música eu não vou cantar, não. Se quiser, aí eu mandei o Mi Malé para ele e que caiu certinho com o enredo do filme, sabe? Com toda a história do filme. E gostaram muito e me deram o prêmio, né? Como atriz. Agora, você já havia feito alguns trabalhos como atriz na televisão, no teatro e tal. Inclusive com o Raul Cortez, com a Sueli Franco. Eu fiz... Mas não é muito comum na sua carreira. Não, o que te faz aceitar um trabalho como atriz? Ó, eu fiz Os Monstros, né? Com Raul Cortez, Sueli Franco... Ruth Escobar, né? Ruth Escobar, que foi lá no teatro dela, né? É uma série de... fiz Clara dos Anjos com Armando Bogos, isso teleteatro, né? Aí fiz Poema Sujo com Esther Góes e Rubens Correia. E fiz alguma coisa assim, aí como atriz mesmo, né? Cantava, mas atuava como atriz. Mas eu gosto mesmo de cantar. Bom, então como você diz que prefere cantar, vamos voltar para a música. Em 64, você arrasou num show, Fino da Bossa, cantando Onde Está Você, do Oscar Castro Neves e do Luverci Fiorini. As pessoas começaram a te aplaudir no meio do show. Isso não era muito comum para a época, não é? Então, não era comum. Acho que até começou comigo, né? E aí eu fiquei assim, tão, sei lá, não sei definir o que eu senti naquele momento, que começaram a aplaudir, eu comecei a gaguejar, e aí terminou, pediram bis, eu cantei de novo, aí pediram bis, eu cantei 3 vezes a música. Muito bom. Foi o que aconteceu. Chegamos lá, como diz a gíria, arrasamos. Né? Agora, você gravou alguns discos dedicados às obras de alguns compositores, como Johnny Alf, você gravou um CD música do Johnny Alf, do Toninho da Horta, do Milton Nascimento, José Miguel Wisnik e esse compositor que você vai ver agora. Só 1 minuto e meio para falar da Laíde é muito pouco. Eu poderia falar horas sobre ela. Diria que seu estilo, sua forma de cantar é única. Quando a Laíde pega um texto de música, ela se apropria dele. Isso é que nos deixa, nós compositores, encantados com o que ela faz, com a arte dessa mulher maravilhosa que eu, pessoalmente, considero uma das maiores cantoras do mundo. E ela me deu a honra de gravar um disco inteiro só com obras minhas e meus parceiros. Agradeço a ela e peço a Deus que a conserve com essa voz linda, com seu estilo único. A Laíde Costa, enfim, ela é a nossa Billie Holiday. Te amo, Laíde Costa, te amo. Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Hermínio. Pois é. Eu amo Hermínio, sabe? Muito, muito. E há pouco tempo eu gravei uma composição dele que eu acho que está para sair, que é em comemoração aos 70 anos de carreira dele. Aliás, você está com vários projetos em andamento, né? Então, tem um novo, né, com Emicida, que a gente vai começar a gravar, Emicida e Marcos Preto. Aí tem um que já está gravado há algum tempo, já há bastante tempo, eu não sei o que houve, com essa coisa da pandemia, ele ficou lá enrolado e está para sair também,
que se chama Harmonias que Soam e Ressoam, que é uma produção do Geraldo Rocha e que tem umas músicas belíssimas, sabe? Algumas regravações e é isso aí. Agora, um fato interessante. Há pouco tempo foram encontradas gravações suas numa rádio aqui de São Paulo. Elas acabaram virando um disco. Olha só quem conta essa história. Alaide Costa faz parte de um grupo de intérpretes raro na música, que eu não diria nem só da música brasileira, mas da música no mundo, dos grandes intérpretes de identidade rara. Aquele tipo de cantor que você ouve, imediatamente você sabe que é a Alaide Costa que está cantando. Porque ela imprime personalidade, porque ela tem estilo, porque ela canta de uma forma única. Eu, como produtor, tenho uma honra e um prazer imenso de ter feito vários trabalhos com ela, discos dela cantando Johnny Alf, cantando as próprias composições dela cantando Milton Nascimento e, mais recentemente, redescobrindo uma joia rara, que é um disco, uma fita que nós localizamos nos estúdios da Rádio Eldorado, com gravações dela de 1972 a 1974. Gravações incríveis dela cantando Chico Buarque, Rubem Rada, cantando Astor Piazzolla. São 14 músicas assim que foi uma grande surpresa achar, porque primeiro são músicas que ela não tinha registrado ainda na discografia dela, e era uma joia, uma pérola que estava, vamos dizer assim, perdida, esquecida lá nos estúdios da Rádio Eldorado. O som ficou fantástico e nós transformamos num álbum que se chama Alaide Costa, Antes e Depois. Jazzística. Yeah. Essa música é do Oscar Castro Neves. Alaide, recentemente você recebeu mais uma homenagem, dentre as muitas que estão sendo feitas para você, do espetáculo Vozes Negras, uma reverência a você e a Dolores Duran. Você também tem a fama de ser considerada a cantora preferida dos músicos. O Tom Jobim te considerava uma estilista da MPB. E, no livro História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, o jornalista e produtor musical Rodrigo Faur te classifica como um ícone da música. E ele também mandou um depoimento para você. Alaide, minha querida, que prazer falar aqui de você, né? Uma artista com tantos anos de estrada, né? Que começou ainda bem pequenininha, né? E foi galgando, nunca se corrompendo, né? Nunca deixando de fazer o que sempre quis fazer, né? Pagou um preço alto, mas está aí, com toda a dignidade do mundo, uma oitentona maravilhosa, né? Que passou por tantos modismos musicais, mas o público continua fiel e te aplaudindo, porque essa voz só você tem e esse estilo também. Um beijo. Se a juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. Rodrigo. Pois é, né, Rodrigo? Obrigada, viu, pelas suas palavras. Alaide, nesse seu disco mais recente, O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim, você gravou uma canção do João Bosco, que se chama Aos Meus Pés, e que tem um verso que você considera que diz muito sobre você, sobre a sua vida. Eu queria saber por quê. A gente quer saber por quê, né, Tia? Claro. Eu acho que quando eu recebi essa música, eu falei assim, nossa, tem tudo a ver comigo, tudo, tudo. Será que a gente pode ouvir esse trecho nessa sua bela voz para a gente encerrar o programa? O meu caminho eu mesma fiz, não foi ninguém que me apontou.
Eu me virei sozinha, comi o pão todinho que o diabo amassou. Eu não faço fiado, mas dou sempre tudo por amor. Tudo bem, Alaide. Muito obrigado pela sua presença aqui no Persona. Nossas maiores reverências para você, Alaide. Tá, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, tá? Obrigada. Obrigada. Que honra, Alaide. Obrigada. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até a semana que vem. A gente se vê no próximo domingo. Até lá.